Fala galera, Casal Travinha Na área! e com uma convidada pra lá de especial, Tsuane Eftin Yamagishi. Acertei o nome, Olha só, Tsuane? Hã? conseguiu falar certo meu nome? Aí, né? Nada como um alemão nato, só que não. Tsuane, muito obrigado por conversar com a gente. Já há um tempão que a gente está aí também para falar contigo. Muito Né? legal, eu que agradeço, Marcos, Nath, Casal Travinha aí pelo convite, né? Especial. Obrigada aí por. Não só pelo convite, né? Mas eu vejo que vocês fazem live aí com várias pessoas bem interessantes do esporte e ajudam aí a divulgar, né? Não só o softball, mas o beisebol também, tantos outros esportes aí pelo Brasil que contam muito, né, com esse tipo de divulgação também que vocês fazem. E a gente quer saber, então, como é que você está lidando aí. Tu estava treinando quando a pandemia chegou e teve que ficar em quarentena. Como que tá lidando e como que tá a situação aí em Curitiba? Porque aqui a gente voltou para um quase lockdown, né? A bandeira vermelha agora. A gente tinha aberto um pouco, volta de novo. Mas e aí em Curitiba, o que está aberto, o que está funcionando e como está se mantendo aí algumas atividades físicas? Certo. Aqui em Curitiba, na verdade, foi uma das capitais, né, que acabou surpreendendo no início, igual acho que Porto Alegre também. Então a gente estava com números até que baixos, né, para uma capital. Só que aí, mais ou menos em junho, final de junho, as coisas começaram a subir de novo. Então também foi colocado um novo decreto. Até então, nessas últimas semanas, as coisas estavam mais abertas, assim. E semana passada houve o decreto de que fechava tudo de novo, ficava somente os serviços essenciais, né? E agora, então, comércio, academia, shopping, enfim, tudo fechou novamente. E só mercado, né, farmácia, essas coisas assim que estão, posto de gasolina, que acabam ficando abertos. E, né, na outra pergunta, quando foi decretada a pandemia, a gente estava treinando já, firmes e fortes, daí acabou, né, que tudo foi interrompido. E até então, pelo menos aqui em Curitiba, a gente não tem nenhuma previsão de volta, nem com os treinos. Né? Talvez tivesse alguma coisa encaminhado para tentar voltar, mas daí como as coisas acabaram piorando um pouquinho de novo, sem chance no momento. Então, o que a gente tem feito, o que eu tenho tentado fazer, é treinar um pouquinho em casa do jeito que dá. Até umas semanas atrás eu estava no estúdio, que eu faço acompanhamento com personal, né? Então, aquele negócio de horário marcado e tudo. E isso eu tenho sofrido um pouquinho, porque agora fechou de novo. Mas, enfim, agora eu tô tendo que fazer sozinha em casa, né? E eu gosto sempre de ter alguém fazendo comigo, ou ter alguém me instruindo, então eu sofro um pouco, mas não tem jeito, né? Mulher sofre muito com essa questão de ficar parado, principalmente. A gente, assim, 2 semanas que fica parado já acaba perdendo aí quase metade, né, da massa que a gente leva aí semanas e meses para conseguir. Mas tenho, assim, tentado em torno de pelo menos umas 3 vezes por semana mexer um pouco o corpinho, né? Até para quando voltar os treinos, quando voltarem os treinos, a gente não sofrer tanto, né? Quem treina sabe como as dores vêm quando a gente volta. Então, para estar um pouquinho mais em forma aí também. E vem cá, sabemos da união de vocês, da seleção brasileira. Percebemos já agora aqui no chat, a galera toda aqui já comentando, né? E vai e tal. Esses treininhos aí online, por um acaso, tem algum aí que vocês estão juntas treinando? Tem acontecendo. Eu não estou participando desses porque eu tô trabalhando, né? Desde que começou a pandemia, para mim, na verdade, não mudou muita coisa. Eu trabalho numa farmácia de manipulação, então é meio que considerado serviço essencial, então eu acabo trabalhando ali das 8h30 até umas 6 da tarde. E eles fazem esse treino justamente às 6 da tarde, então não dá tempo de eu chegar. Mas tem um pessoal aí que já me convidaram, eu sei que está se reunindo todos os dias às 6 da tarde para fazer um workout aí e, pelo visto, o negócio tá puxado. O pessoal vive aí postando coisas e é legal, né? Que todo mundo vai se ajudando, vai se animando. Porque às vezes você sozinho você desanima, né? E aqui em Curitiba, ainda especialmente, o clima acaba não ajudando muito. Então, você chega em casa às vezes, meio cansada, com frio e tal. Então dá aquela preguiça. Mas aí o pessoal ali se ajudando, acaba um incentivando o outro e o negócio acaba acontecendo mais fácil. Eu acho que é o que a gente precisa aí também, né, nesse momento, se ajudar e se incentivar. Porque se você encontrar forças, né, até
às vezes sem uma perspectiva até para o momento que a gente tem, quando que volta, quando que não volta, quando volta os campeonatos, quando volta a seleção, fica mais complicado, né? Então, essa falta de perspectiva às vezes acaba desanimando um pouquinho, mas, né, a gente não pode parar. Falando sério, a primeira vez aqui, então vamos contar um pouquinho dessa tua história, né? Como que tu começou no softball, quem te apresentou, quem te obrigou a jogar? Não, falando sério, quem te Nossa. apresentou o esporte? Então, é uma história antiga, né? Então, assim, eu jogo softball, né, desde que eu era criancinha, desde os 9 anos de idade, aqui no clube da minha cidade, que se chama Central Glória. E o meu tio foi presidente do Central Glória há muitos anos também. Mas mesmo assim, eu não sabia o que era esporte, o que era esse esporte. A gente acabou indo num evento que é uma gincana japonesa, que, né, na época tinha todos os anos, e a gente foi para prestigiar. E no fim acabava ganhando, né, muitas provas aí dessa gincana, porque eu sempre fui bem rápida, assim. E aí acabaram falando assim, não aguento mais trazer prêmio aqui para você ganhar em primeiro lugar, então você vai jogar soft agora. Nossa, eu nem sabia o que era soft, né? Minha mãe tava lá, eu falei, mãe, o que é soft, né? Não sei. Ninguém sabia. No fim teve aquela apresentação e aquela demonstração. Eu lembro que, nossa, eu era horrível, era péssima, assim. Eu não conseguia acertar a bolinha de jeito nenhum. Mas aí, no fim acabei jogando, acabei topando, né? É um esporte meio sujo também. Mas acabei gostando e ficando e largando todo o resto que eu fazia na minha vida. Também na época eu tinha até uma carreira de modelo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, fazia comercial, desfile, essas coisas. Acabei largando até isso para continuar no soft. Então, foi mais ou menos assim que começou. A gente vai Como que tu falando, vai levando. enxerga ter que trabalhar e jogar ao mesmo tempo, enquanto alguns ganham muito né, resumidamente é isso, né? Alguns ganham muito o que os outros não ganham, né? O que os outros não ganham, né? É difícil a gente falar sobre justiça, né? É justo ou é injusto, até que ponto, ou... Enfim, é uma coisa cultural, né, pra gente. Vai dizer, eu mereço ganhar mais do que jogador de futebol, ganhar igual, que só os salários sejam equivalentes, né? Vamos dizer assim. Eu não saberia dizer isso assim hoje, vale ou não vale. Eu acho que ainda vai levar tempo, talvez até a gente trazer o Brasil num patamar assim de igualdade entre os esportes, né? Eu acho que é uma coisa que vai ter que ser mexido estruturalmente lá embaixo, de repente, para que daqui, sei lá, muitos anos, talvez nossos filhos, né? Não sei, eles possam ter mais oportunidades do que o que a gente teve. Mas é um desafio sempre constante, porque, né, não basta vocês ser bom em alguma coisa só. Você tem que ainda ir bem na profissão. No meu caso, né, eu tenho essa carinha de novinha, mas já tenho aí também um pouco dos meus 30 anos. Me formei faz um bom tempo, já final de 2011. Então, desde lá eu trabalho, né? Então, trabalhar, fazer os cursos, pós-graduação, treinar pela equipe aqui de Curitiba, treinar pela seleção. Né, um se vira nos 30 o tempo todo. Você não pode deixar no que a peteca cair de nenhum lado, mas é óbvio, o tempo todo a gente tendo que escolher e abrir mão de várias coisas ao mesmo tempo. Né? Não dá para ter tudo. E quando não joga pela equipe de Curitiba, joga pelo Marília e ganha 2 vezes a Copa Brasil, né? Tem isso também. Bicampeãs, né? Você Não vê, se né? contenta, né, em jogar uma coisa só. Não, pra quê, né? Se não vai jogar, eu vou jogar no outro, né? E vem cá, me diz um negócio, Kitsune. Tu te lembra como é que foi a primeira vez quando a tua primeira partida que tu jogou, como é que foi? Lembro. Eu lembro porque foi assim, eu comecei a treinar no final de semana, na semana seguinte já teve viagem. Então eu praticamente comecei jogando já. E eu lembro de ter, acho que 9, 10 anos de idade, eu fui sozinha essa viagem, minha mãe nem quis ir comigo porque ela achou que se ela fosse comigo eu não ia me enturmar lá com as coleguinhas e tal, pessoas que eu nem conhecia praticamente na minha vida. E nossa, né, joguei ainda de catch, né? De catcher, no noteball ainda. Porque no futebol o catcher é a posição que, né, se você errar, não tem problema. Senão, é meio que você não tem uma participação tão efetiva ali o tempo todo no jogo, no sentido dos pontos, né, da defesa em si.
Mas lembro de ficar nervosa, assim, em campo. Eu sempre fui muito competitiva, então, né, para mim aquilo ali era a competição, assim, né? Então eu queria dar o meu melhor o tempo todo. Mas lembro da viagem, lembro das meninas, de cantar as musiquinhas. Não sei se já tiveram oportunidade de assistir uma partida de softball pessoalmente, Já. né? Mas de sentir aquela adrenalina, assim, desde o começo, desde a primeira partida, de sentir aquele nervoso, aquele frio na barriga. E emoção, né? De conseguir bater pela primeira vez, de bater um hito pela primeira vez. Então, isso eu guardo, assim, com muito carinho na memória, assim. E a primeira vez, como veio a primeira vez, né? A primeira convocação para a seleção. Você lembra também? Nossa, lembro. Até foi um pouco tarde no sentido de que eu poderia ter ido até para outras seleções quando eu era mais nova, mas acabei não indo em algumas seletivas. Eu sou um ano adiantada na escola, então tudo eu fazia um ano antes. Então, por exemplo, o vestibular eu tive que prestar também um ano antes do que, né, o ano que normalmente as pessoas participam. Então isso ia me jogando assim sempre para frente, até a questão de, enfim, entrar na faculdade primeiro, tudo. Foi uma coisa que foi me cortando alguns aspectos nesse sentido no esporte. Mas a minha primeira convocação foi já para uma seleção de adulto. Eu não era adulta ainda, eu jogava na categoria juvenil, que hoje não existe, né? Na verdade, acho que hoje é sub-19 que se fala. E foi uma seletiva muito grande que teve para um campeonato pré-pan-americano que teve na Venezuela. E foi uma seletiva com vários jogadores de vários times e foram tendo cortes e cortes e cortes. E eu fui passando, não acreditando até que saiu a lista final. E, meu Deus, foi uma emoção, assim. Eu lembro que eu chorava no dia, não acreditava que tinha passado. Imagina, né? Primeira seleção, uma seleção de adulto ainda com, né, nomes aí super lendas do esporte até hoje, muitas hoje que já não estão jogando mais, né, que já se aposentaram. Então, eu tive a oportunidade de pegar uma seleção assim das antigas, assim, com meninas que olhava assim, eram ídolos assim para mim. Então, foi uma experiência bem legal e já começar, né, num nível tão alto que era o adulto. E foi interessante porque, né, poder ter participado de uma seleção naquela época e ver o quanto foi evoluindo, né, ao longo de todos os anos, soft foi bem gratificante também. Me conta perrengues que tu tenha passado aí junto com essas meninas. Alguma assim, história curiosa, engraçada aí. Nervosismo, que alguém aí nos contou, né, numa live de softball, que no primeiro jogo da seleção comeu pra caramba, né? Tu lembra? Tinha que O Will. o Wildo, pra não faltar energia, comeu pra caramba. Aí depois tava, enfim, Passando mal. isso tem que sair uma hora, né? E aí, né, na hora do jogo, enfim, né? Pois é. Né? Normal, né? Quem não... É sempre difícil, né? Primeiro campeonato. Nunca é fácil, na verdade. Até depois de muitos anos, quem acha às vezes que a gente não sente o nervosismo antes de uma partida, principalmente uma partida importante, é errado. Isso não acontece. Eu acho que todas, assim, independente do tempo que já tá, tempo que já tem de seleção, sempre, né? Bate aquele friozinho na barriga mesmo. Mas assim, perrengue tem vários, né? Vários, tanto com a seleção quanto com o meu time. Eu acho que a primeira coisa que mais marca a gente, assim, dentro de uma seleção de perrengue é a comida, com certeza. A comida, eu acho que é o ponto que a gente mais sofre, porque é muito diferente, né, a comida do Brasil, a questão de variedade, de sabor e de tempero com outros lugares. Então, não só isso, né, mas tem lá a questão da Venezuela, lembra que a gente foi, até água era complicado, né, de tomar, tem essa questão de contaminação de água, tem, né, em todo lugar, não sei o tanto que eles gostam desse coentro aí também, então tudo é só Esse coentro. Pois é, a maioria, né, da parte da América Central ali, ou mesmo aqui da América do Sul, ali um pouco para cima, eles gostam desse negócio do coentro, né? E coentro é uma coisa que eu, pelo menos, não suporto muito. E tudo vem banhado nesse negócio do coentro. Então é uma outra coisa que eu particularmente sofro também. Mas, assim, alojamento, às vezes quem vê, né, esses nossos stories, agora
em alguns campeonatos que a gente fica em uns hotéis legais e tal. Tipo, no Canadá foi legal, né? Em Aruba foi legal, mas nem sempre assim, né? Muitas vezes a gente tá sempre em alojamento ou dormindo no chão mesmo. Enfim, tem essa questão da acomodação, o chuveiro frio normal também, que não pega, daí quebra ou falta água. Normal também de acontecer na República Dominicana, a gente, por incrível que pareça, a gente passou muito frio no primeiro dia de noite lá. Eu lembro que tava a Mari, a Pera e a Bárbara Vô, né? Nós quatro tava no quarto. E era um ar-condicionado, assim, que não tinha como ficar sem ar-condicionado, porque o quarto não tinha janela, assim, né? Então não entrava ar de nenhum lado, então a gente tinha que deixar ligado, porque é insuportável lá, o clima também. E, enfim, aquele negócio gelou aquela noite, eles não tinham deixado coberta, lençol, não tinham deixado nada pra gente no quarto. E falaram que ia ter tudo, então a gente não tinha levado essas coisas, assim, nem lembro se toalha de banho. Acho que cada um levou uma toalhinha, assim, né, só pra garantir. Mas a Mari foi uma pessoa que sofreu muito essa noite, porque daí o ar ficava em cima dela, na parte de cima. A gente não desligou, ela passou um frio do caramba a noite, só deu a gente, assim, cheio de moletom, casaco e tentando se agasalhar. No fim, ela acordou até meio gripada e tudo. E dessa vez, na Dominicana também, eu lembro que a gente ficava correndo atrás de papel higiênico o tempo todo, porque as tiazinhas que colocavam as coisas no quarto, elas não deixavam papel higiênico pra gente. Não sei se estavam tentando racionar ali o que acontecia, mas a gente se escondia ali e a hora que ela entrava num quarto para limpar, a gente saía correndo, catava os papel higiênico lá e corria de novo para deixar no quarto. Senão nem papel higiênico a gente tinha. Nossa, isso é perrengue. Nossa, dos bravos. Não. Conta só uma história engraçada, pelo amor de Deus, que esses perrengues aqui. Nossa. Vamos só ver o que as gurias estão lembrando aqui, algumas coisas. Só antes de ler aqui o do Cláudio, né? De Santa Catarina, está dizendo que só futebol e beisebol todos jogam por amor ao esporte, né? Viver do esporte só fora do Brasil. É isso mesmo. A Bibi dizendo... a Bibi tá dizendo, nega, não sou eu. Aí ela vai dar briga aí. Nega já tá apodrecendo na seleção. Né, Nath? Ela perguntou pra ti. Né, Nath? Ela confirmou ali. Vai lá. Então me dizendo que ela me cutucou agora aqui por baixo aqui. Ritome é com a gente, tá dizendo que perrengue é com a gente mesmo. A Karina dizendo que tu tem várias histórias mesmo. A Camila dizendo que Suane versus Coentro no Equador. 7-1 pro Coentro. Gente, nossa, chegava assim ao ponto, eu chego a passar mal mesmo. A gente não almoçar. Ou comer só arroz, por exemplo, almoçar só arroz. Nossa. Viver quase todos os dias à base de suplemento. E é horrível, né? Porque a gente sente falta do suplemento, jamais substitui comida. A gente usa assim para tentar segurar ali um pouquinho. Mas nossa, deu único dia, teve um dia camarão só. Daí, não, mas veio lotado, socado de coentro, troço. Mas que sacanagem. Até o café preto tinha coentro. Aí não dá. Aqui, ó. E a Camila tá lembrando, que a nega tá lembrando de uma do banheiro sem luz. E a Camila... nosso banheiro não tinha luz, verdade. A gente tomava banho totalmente no escuro, assim, tentando enxergar. Era assim, ou tinha luz, ou o chuveiro era quente. Daí, assim, no nosso quarto, o chuveiro, normalmente ele dava uma esquentada, isso lá no Equador. Só que daí no nosso banheiro não tinha luz. Aí no quarto das outras meninas tinha luz, mas o chuveiro não esquentava. Daí... sim, o Portunhol da Tsu também é ótimo. Entrevistas memoráveis. E a Bibi já dizendo, vamos inventar um novo quadro. Entrevistas em Portunhol. Ela tá pedindo para tu mandar aí. Gente, que vergonha. Não, é que lá no Equador, né, o que acontecia? Normalmente tem isso, mas eu nunca sou chamada, né, para dar essas entrevistas assim depois do jogo e tal, mas coincidentemente teve um jogo contra a Argentina que acabou encerrando o jogo na minha batida lá. Daí no fim, eu fui chamada no final do jogo para dar entrevista, só que era nesses espanhol aí, né? E eu expliquei pro cara, eu não sei, né? Eu não hablo, não consigo. Não, de boa, vamos lá. E daí foi aquele negócio, mas eu engrenei, assim, acho que eu até comecei falando bem, assim, mas depois, né, tipo,
perto, Puerto, eu falava, depois me falaram, né, que não é Puerto, sei lá como é que fala, perto. Daí vai trocando e falando daquele jeito que a gente sabe, né? No português meio É o O Joel espanhol, cantando o portunhol, na verdade, ele tem uma manha de falar que tu deixa a boca entre meio aberta, assim, e que eso de acá, bueno, es muy difícil que está acá, es muy difícil para el partido, el Brasil era muy bueno en campo, la pelota é muy... se vai assim, vai enrolando, é espetáculo. Passa. Eu também não entendo nada que gostei ele da fala. dica. Então, gostou? É só pegar Vamos uma cara testar assim, que é essa. cara de dor. Com cara de dor que sai apanhar. Sai apanhar. Dolor. é o Ótimo, não, vamos testar essa. Mas elas ficam falando de mim, mas ela não fala que a Mari lá, a Mari Ribeiro, ela misturou português com espanhol e inglês. Isso é Na bom. hora que ela largou lá os bets e misturava não sei o que, good game, que era o jogo lá contra Curaçao, grand game. Uma entrevista poliglota, não é? Misturou tudo. 3 línguas só. É que é muito que é o tempo nosso- jogando lá nos Estados Unidos. Aí ela se confundiu. Eu faço cara de dor. Eu faço cara de dor e cá, vamos lá. Vai lá. Guria, falando de momentos assim, né? A gente viu ali, né? Tu participou de 2 grandes momentos da seleção. Em 2013, né? A classificação para o Pan-Americano. E agora esse da vaga histórica aí pro Mundial, que não veio a vaga das Olimpíadas, mas Por veio um tris. Um pouquinho. ali. Um pouquinho. Ali. Por um negocinho. Esse a gente sabe que são grandes momentos, né? Mas como que tu... Tem outros momentos que tu destacaria aí com a seleção e uma comparação, assim, a gente falou, tu chegou a citar no início a evolução da seleção, né? Como que tu vê essa evolução da seleção? Bom, assim, ó, em questão de momentos com a seleção, a gente sempre fala, e todas as meninas reforçam isso, que cada campeonato que a gente tem ali com as meninas é diferente, né? Cada um tem alguma coisa especial, cada um tem um momento especial, sempre tem algum aprendizado a mais, alguma coisa a mais que fica. Teve esses 2 grandes momentos, realmente, em 2013, que foi a classificação pro PAN, né? Eu não sei se já teve outro, mas acredito que não, uma classificação inédita. Naquela época foi o PAN que as meninas disputaram em 2015. 15. E essa que foi a maravilhosa, né, do ano passado, que acredito que a gente tenha chego ali, talvez maior auge até hoje do softball no Brasil, que foi a classificação para o Mundial. Uma classificação, né, suada ali, com bastante emoção, também vários jogos, e a gente foi realmente, eu coloco esse num dos momentos no topo, que foram... Eu acho que ali a gente conseguiu sentir realmente que a seleção ela tinha chego, o softball do Brasil tinha chego num outro patamar, assim vamos dizer. E foi especial, né, estar ali para viver tudo isso, para sentir, para estar ali no Canadá, naquele campo incrível, né, um lugar que eu nunca tinha jogado igual. Mas esse todo mundo já sabe, só que tem alguns outros momentos que sim, daria para destacar com a seleção. Talvez com outros times que a gente formou, em outros sul-americanos também, que, né, eram times às vezes feitos talvez de última hora, tanto o time que a gente foi em 2018 para Aruba, que a gente ficou em segundo lugar também, e o mesmo do ano passado no Equador, não era a mesma seleção, né? Tinha algumas meninas que estavam no pré-olímpico, outras não. Mas acredito, assim, que os 2 momentos foram bem especiais, porque a gente teve a oportunidade, né, de jogar contra outras meninas, de uma forma até, não sei se mágica ou que tudo deu certo ali naquele momento, a gente conseguiu entrosar muito bem os 2 times e conseguiu se superar dentro de campo. Eu acho que isso é uma das qualidades muito grandes que o softball brasileiro tem. Eu acho que isso nos diferencia muito de outras seleções, até porque a gente sempre comenta, né? Aqui no Brasil é um esporte amador, no sentido, né, que a gente já comentou no começo. Todo mundo tem profissão, ou todo mundo estuda, ou faz faculdade. Ninguém faz isso só da vida. Enquanto a gente joga contra outras meninas de outros países, que é a profissão delas, né? É o que elas fazem da vida, elas treinam. Não sei te dizer se talvez a gente tivesse uma estrutura melhor, ou se a gente
né, fosse financiada de alguma forma para isso, treinasse todos os dias, tivesse, né, mais esse negócio do conjunto formado no sentido de tempo de treino, se seria melhor. Talvez sim, talvez a gente tivesse outras revelações, né, no Brasil no softball. Hoje a gente acaba jogando o que a gente tem, porque se você pegar uma categoria adulta, aquela menina que começou lá com 9, 8 anos de idade, né, uma chance às vezes remota dela chegar numa categoria adulta jogando em alto nível. Por exemplo, muitas param no meio desse tempo, né, justamente pela falta de, não só pela falta de incentivo, mas né, ter que optar, agora eu vou estudar para passar no vestibular ou eu vou continuar treinando. Aí fica, às vezes, um tempo afastada, né? Daí volta. Acaba demorando para pegar o ritmo de novo, acaba não tendo interesse, talvez, por treinar em um pouco mais alto rendimento, vamos dizer assim. Mas espera aí que eu fui longe, qual que era a pergunta? Não, É isso mesmo. la pregunta está acá. Não, mas a questão é que realmente a gente teve esses outros 2 momentos, vocês comentaram das 2 classificações, né? Tanto para o Mundial, isso aí tá todo mundo cansado de saber, e realmente foi especial, foi muito emocionante pra gente, né? E sou muito grata por ter tido a oportunidade de viver esse momento lá com as meninas e com todo mundo que estava aqui vibrando junto com a gente, né, do Brasil. Foi muito emocionante pra gente ver toda a torcida, né, que estava junto. E, enfim, esses outros momentos que eu gosto de lembrar também, que foram com seleções um pouco diferentes, mas que eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, ali colocar todo o amor que a gente teve também nesses outros campeonatos, né? Jogar com a mesma garra, demonstrar um softball de alto nível também, do mesmo jeito, né? Demonstrar a alegria que a gente gosta sempre dentro do campo e se superar, né? Porque você pegar um time que no ano passado, que a gente pegou do Equador, ter lá um treino, 2 treinos e viajar como equipe assim, jogar contra outros times, né, que vem há anos treinando, às vezes com a mesma equipe, que são jogadores profissionais. Né, a Colômbia, que foi um time, por exemplo, que a gente ganhou na semifinal, é um time que é composto, na sua totalidade, basicamente por jogadores profissionais, né? A Argentina também é um time que já vem de longa data se preparando, né? Eles não tiveram oportunidade de estar presente no pré-olímpico por problemas lá internos do governo. Mas, enfim, elas vêm com esse time aí desde, assim, 2014, que eu lembro que a gente foi num torneio na Argentina. E elas já estavam começando a montar a seleção naquela época e desde então ela vem vindo. E elas treinam em CT, elas, né, moram ali meio que todas juntas também. Então, né, eu acho que para o que a gente tem, pelo que a gente se esforça, eu acho que a gente consegue, né, tirar bastante coisa disso, assim, disputar até de igual para igual com grandes seleções que às vezes tem muito mais suporte aí nesse sentido. Isso que eu ia destacar, de jogar de igual para igual. Né? Não, e outra coisa que eu ia destacar, além da questão de ter mais incentivo para os treinamentos, é que uma coisa que a gente gosta de frisar e ainda é maior a nossa admiração, porque além disso, de vocês terem que treinar muitas vezes sozinhas, se reunir, se tem poucos treinos juntas realmente, ainda a seleção brasileira feminina de softball se preocupa com outras partes que não deveriam ser. A gente pensa, né? De quem joga, tipo marketing, logística, uniforme, materiais, comida, enfim, toda uma circunstância aí que talvez, né, a gente não pode dizer, não sabe, né, mas assim, o si sempre é, mas com certeza, vocês com uma cabeça mais focada, né, uma questão voltada para os treinamentos, a gente acredita que, nossa, isso é isso que acontece nas outras seleções. Muito mais longe, né? De então, realmente, assim, o que vocês fazem, e por isso a gente é muito fã, é fora. É fora. Ela ia falar o fora, mas ia tirar o R. Entendeu? Ela ia falar isso. Ela ia falar é fora demais. É foraço, entendeu? É foraço. Sim, mas tudo isso acaba passando, né, pela gente ali dentro da seleção. A gente realmente tem que se preocupa, assim, desde da comida que a gente vai comer no treino, aquele final de semana, até vender camiseta, vender toalha, programar viagem, arrecadar dinheiro, tudo. E nesse sentido, né, graças a Deus a gente tem
principalmente o trabalho, né, das meninas ali dentro e destacando mais a questão da nega, né, e da Bibi, a nega louca das planilhas ali, que ajuda a gente a organizar tudo o tempo todo. Acho que a questão até profissional acaba auxiliando muito a gente em vários quesitos. Então, por exemplo, tem a questão que, né, eu sou nutricionista, então a gente já tem uma nutricionista da seleção, e eu acabo também ajudando, prestando suporte a mais esse sentido. E cada um tenta trazer um pouco também do conhecimento que tem de fora da vida profissional para agregar um pouco ali, já que a gente não tem um suporte por trás, né? Nesse sentido, alguém que possa cuidar dessas coisas pra gente, a gente acaba se virando nos 30, né? Porque, infelizmente, assim, ou é isso, ou a gente acaba não tendo, né? Exato. E, assim, às Tem que vezes fazer. muitas meninas acabam deixando de ir para uma seleção, acabam recusando, né, uma convocação, um convite de um técnico, porque não tem condições de arcar nem com os treinos, né? Então, além de você ter que sacrificar o tempo todo o teu trabalho, o teu estudo, tudo, a gente ainda desembolsa, né, para isso. Então, é uma coisa que, infelizmente, muita gente, a gente mesmo tem que colocar na balança o tempo todo. Dá para ir ou não dá? Eu posso conseguir férias, eu não posso, eu vou ter que abrir mão disso, daquilo, né? Na época até estava fazendo ano passado, terminando a pós-graduação, nutrição esportiva, perdi muita aula também por conta de treinos e tudo isso. E, né, de coisas que depois eu tenho que viajar mais para conseguir repor as aulas, que eram presenciais, né? Tem que correr atrás. Eu passei um campeonato que eu não consegui apresentar meu TCC da pós porque eu estava dando um campeonato. Nossa. Aí, né, acabei ficando sem algumas notas por conta disso, obviamente, mas daí você tem que se esforçar mais para poder. Uma apresentação que era para eu fazer em outras 2 pessoas, eu tive que fazer sozinha, né, por exemplo. Então, você acaba tendo que se esforçar mais para dar conta daquilo que você não conseguiu conciliar naquele momento para conseguir correr atrás depois. Rapidinho, então, aqui, porque a gente está encerrando, a gente faz isso aqui com todos os convidados no finalzinho. Aliás, que é a o Nega e a complete... Bibi e a Bárbara responderam. Exato. Que é o complete a frase, tá bom? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 frasezinhas para tu completar. Rapidinho, tu quer ver? Que vem na Senhor cabeça. amado. Exato. Olha só, vou começar aqui, ó. Eu não suporto que o adversário faça... Jogo sujo. Eu Boa. gosto disso. Levar uma bolada é? Normal. E havia um fora de novo. A Bibi já respondeu outra coisa, né? A Bibi não gosta, não. Por quê? Não gosta de levar? Não. Mas, gente, faz parte do... Eu levo tanta bolada, meu Deus do céu. Acho que eu devo ser desatento, não é possível. Anotar um home run me deixa... Eu nunca fiz um memorial. Não fez. Mas Ela é maior não consegue, ela é maior, você dizendo lá no... Ah, tá. mas ela é maior Na corredora de verdade- carreiras. Não consegue ser sem resenha. Ah, tá. No último campeonato, sim, mas eu sou aquela batedora grande, né? Eu bato tanto de destra quanto de canhota. A de canhota é meio difícil, né? Porque foi uma coisa que eu aprendi depois. De destra, talvez aí, quem sabe um dia. Mas pra não dizer que eu nunca bati um home run, eu bati uma vez num torneio aqui em Curitiba da feijoada, só que eu acho que o campo era menor. Tá valendo. Tá valendo, deu pra dar a volta. Deu pra dar a volta. Mas qual que Show. era pra... Vai. Tem que completar ou não precisa mais essa frase aí? Não, né? Levar strikeout é? Fora também. Eu falo... Fora, até falar fora. Beleza. Minha referência no softball é... Pode ser geral? Pra mim, a referência é as pessoas. Beleza, pode, ué. As pessoas que estão ali dando sangue o tempo todo. Não importa se é atleta, se é gente do clube, se é gente que está por trás nos bastidores. Para mim é referência sempre, em todos os sentidos, né? No campo, na vida, em tudo. Show. Ótimo. E agora, para terminar, antes que o Insta venha nos avisar aqui, softball para mim é? Ai, softball para mim
um estilo de vida. Show! Show! Muito bem. Show! Show! Olha só, faltando 27 segundos agora para Muito encerrar. obrigada. Calma, dá para encerrar com calma. Muito obrigado mesmo, Tsuane, valeu. E a gente vai marcar uma live para falar de nutrição, porque merece muito isso. Muito obrigado, viu? Vamos sim, obrigada a vocês. Um beijo, beijo, casal, beijo para todo mundo aí que curtiu, comentou, mesmo denegrindo minha imagem. Obrigada, saudades de todos, vocês me pagam ainda. Valeu!